Olá, paz do Senhor. Quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E essa palavra de Deus que eu quero trazer para você, ela é baseada no livro, na palavra de Deus, em Timóteo, capítulo de número 3. E eu quero que você preste muita atenção nessa mensagem que você vai ouvir agora, porque com certeza essa mensagem em algum momento ela vai ser usada por Deus para falar com você. Por isso, pare tudo o que você está fazendo agora e preste atenção nessa mensagem, porque é muito importante que nós venhamos a meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é ela que traz todo o conteúdo para a nossa vida, é o manual do fabricante, é a palavra de Deus que faz com que você se firme na fé e que você saia do mundo e aprenda como viver em paz com Deus, tá bom? Então, olha, você vai acompanhar aí na tela, vai ter a palavra de Deus, mas se você quiser me acompanhar, eu estou em 1 Timóteo, capítulo de número 3, né? Fiel é a palavra, e se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo, aquele que queira trabalhar na obra, seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a sua própria casa. Eu quero que você guarde isso. Governar bem a sua própria casa. Eu vou falar de novo. Governar bem a sua própria casa. Tá bom? Eu estou aqui no versículo de número 4. Governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina. Essa disciplina aqui é uma disciplina baseada, né, naquilo que você acha correto, né? É como justiça de Deus. Justiça de Deus é fazer a coisa certa segundo a visão de Deus, né? Então você vai criar o seu filho nos preceitos de Deus, tá bom? Sob disciplina. Por que eu estou explicando? Porque muitas vezes as pessoas acham que disciplinar é agredir, bater. E disciplinar, eu quero falar para você, o exemplo, ele arrasta, tá bom? Então deixa eu falar aqui, com todo o respeito, pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, vou de novo, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus, tá bom? Versículo 6, não seja neófito. Essa palavra neófito quer dizer novo convertido. No grego ela é dividido em duas partes, né? Neo e ófito, que quer dizer plantado, uma plantação nova, ou plantado recentemente, tá bom? Novo plantado, fica mais fácil, né? Então quer dizer, um novo convertido, tá legal? Versículo 6, não seja neófito para não suceder que, sem soberbeça, incorra na condenação do diabo. Então quer dizer que aquele que quer trabalhar na obra de Deus, ele não pode ser um novo convertido, porque ele não tem estrutura ainda. Então eu não vou falar sobre isso, porque você sabe como é que funciona hoje dentro das igrejas, não é verdade? Para você ser chamado para trabalhar na obra de Deus, você tem que ter um período de membro, você tem que membrar muito tempo para depois você ser chamado. Então você não pode ser para trabalhar na obra de Deus, um neófito. Você não pode ser um novo plantado, um novo convertido. Isso que ele está dizendo é o apóstolo Paulo, tá bom? Versículo de número 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho de fora da igreja, tá bom? A fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Semelhantemente, quanto aos diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, ou seja, tem uma só palavra, né? Não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sórdida ganância, conservando o ministro da fé ou ministério, né, com uma consciência limpa, tá bem? Então eu vou só nessa parte aqui para você entender. Então o apóstolo Paulo, nessa palavra, ele está colocando algumas características, né, para que você possa entender. No capítulo de número, no livro de Efésios, a palavra de Deus, o que ele está fazendo? Em Efésios, ele está colocando ali que como o homem e a mulher devem se relacionar, como o homem e a mulher devem ter carinho e amor um pelo outro.
no livro de Filipenses, ele fala de nós podermos nos entregar em laços familiares, né? E o homem deve amar a sua esposa como ele ama a si mesmo. A palavra de Deus diz que o homem deve amar a esposa como ele ama a Deus. Ele deve amar a esposa como ele ama a Cristo. Ele deve amar a esposa como ele ama a igreja. A palavra de Deus diz que quando ele está de mal com a esposa, até as suas orações são interrompidas. Então preste atenção. Nós vamos entender esse texto da seguinte maneira. Eu quero fazer uma transladação, né, para que você possa entender. O apóstolo Paulo está falando daquele que quer ser obreiro da igreja? Sim, ele fala do obreiro da igreja. E ele diz que na casa do obreiro da igreja não pode ter bebida, não pode ter contendas, não pode haver um líder com mão pesada, não pode haver ali dissensão familiar. Então ele está dizendo que, em primeiro lugar, o obreiro tem por obrigação cuidar bem, administrar bem do seu próprio lar. Mas a pergunta que eu quero fazer para você hoje é isso que eu quero pregar para você, né? Não somos todos nós chamados para sermos obreiros de Deus? Porque você estando na igreja, cooperando dentro da eclésia, dentro da eclesia, a palavra cabe para você. Mas não foi o próprio Jesus que diz: ide pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo? Então não somos todos obreiros da casa de Deus? Não somos todos nós missionários do Senhor? Então a palavra de Deus, ela diz, e ela coloca ali, que há uma característica para ser reconhecido como homem de Deus. O homem de Deus e uma mulher de Deus, o grande ministério dele começa dentro de casa. Então presta atenção, nós vamos dividir da seguinte: uma macrovisão, né? Uma cosmovisão e uma microvisão. Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Então o Espírito Santo, ele começa a trabalhar onde? Dentro de você, né? No micro, dentro de você, não é? Ou no nano, se você preferir, mas vamos colocar no micro. Ele começa a trabalhar dentro de você. Por quê? Porque quando você se converte, dentro de você está o sistema. Dentro de você, dentro do teu cérebro, do teu ser, está o sistema. Então o sistema do mundo é olho por olho, dente por dente. As alegrias que você buscava do mundo, o pensamento que você tinha do mundo, sua cosmovisão. Essa palavra cosmovisão é a visão que você tem do mundo. Então o Espírito Santo começa a fazer uma transformação no teu ser. Essa transformação no teu ser que o Espírito Santo começa a fazer, ele começa a inundar o teu ser de dentro para fora, para que tudo aquilo que o Espírito Santo começa a construir dentro de você seja externado. Então, no seu micro, dentro de você, o Espírito Santo começa a colocar aquilo que é necessário: paz, amor, temperança, longanimidade, bondade, domínio próprio. E o Espírito Santo começa a trabalhar dentro de você, ou seja, na sua casa interior, no seu homem interior. O seu corpo é a sua casa da sua alma, é a casa do Espírito. Então ele começa, o Espírito Santo, a trabalhar dentro da sua casa. Ele começa a construir dentro de você uma casa nova. Você passa a ser morada de Deus. Então essa é a primeira casa que o Espírito de Deus começa a trabalhar, para que você comece a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E você que brigava, xingava, bebia, como está escrito ali, né? Você que não administrava com carinho, você que disciplinava com violência, você que era duro, você passa a ter um aprendizado com o Senhor Jesus de Nazaré. Você passa a ser manso, humilde, você passa a governar, né, através do exemplo. Você passa a tratar as pessoas de dentro da sua casa com amor, carinho, porque a boca vai falar o que o coração está cheio. E o Espírito de Deus começou a trabalhar dentro da sua casa, dentro do teu ser, para que você transborde rios de águas vivas. Então, conforme a obra do Espírito Santo vai trabalhando na tua vida, as pessoas que estão do seu lado começam a ser abençoadas. Então,
Como obter o testemunho dos de fora de casa? A partir do momento que você governe bem a sua casa, a partir do momento que a sua casa não tenha brigas, contendas, que você ame a sua esposa de todo o coração, ame o teu marido, teus filhos, até os animais domésticos dentro da sua casa são bem tratados, a sua casa tem harmonia, tem paz, a sua casa tem a presença de Jesus Cristo como príncipe da paz, a sua casa ela é um jardim regado e cuidado pelo Espírito de Deus. Então as pessoas que estão lá fora, eles vão olhar os seus vizinhos, pessoas, e vão dizer: essa casa é uma casa abençoada. Mas o principal de tudo isso, preste atenção, quando você lê a palavra que nós lemos em Timóteo, ele vai dizer que a principal categoria de quem serve a Deus é administrar bem o seu próprio lar. O seu maior tesouro está dentro da sua casa. No final da sua vida, é com essas pessoas que você vai conviver. Quando os seus filhos casarem, quando eles saírem de casa, tiverem as famílias dele, é com a sua esposa que você vai terminar os seus dias. Um pode ir antes, outro depois, mas estarão juntos até que a morte os separe. Então, o seu maior trabalho é dentro do seu lar, é administrando bem o seu lar, é cuidando das pessoas com amor, com carinho dentro da sua casa. Você vai estar fazendo e criando dentro do teu lar um paraíso, um paraíso. Dentro da tua casa vai ter harmonia, vai ter paz, vai ter amor, vai ter descanso. Você vai vir da guerra do mundo e você vai chegar dentro da tua casa e você vai se sentir acolhido. O seu filho e a sua esposa, os seus filhos, eles vão ver ali um lugar seguro, um lugar maravilhoso, né, de amor, um lar formado da presença de Deus. Então Deus, ele começa a trabalhar dentro da sua casa interior, dentro de você. Depois ele começa a trabalhar na tua casa, porque você vai externar aquilo que está dentro de você. E por que ele quer que você faça isso? Para que os de fora, olhando para a sua casa, não é olhando para você, olhando para a sua casa, olhando para os teus filhos, no conjunto da obra, eles possam dizer: olha, é isso que eu quero, é esse Deus que eu quero para a minha vida. Agora preste atenção, lá fora da sua casa, você também tem que dar o testemunho, né? A sua palavra, ela tem que valer, é sim, sim, não, não. Você tem que ser uma pessoa que tenha credibilidade no sentido de que você representa o Senhor Jesus de Nazaré. Agora, pastor, por que o senhor está pregando a respeito disso? Porque nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão usando máscaras, mas não é essa máscara que você está pensando. Máscara é aquilo que as pessoas se vestem para sair de casa, de personalidade, caráter. Então a pessoa está dentro de casa, e dentro de casa ela é uma pessoa. Muitas vezes, né, ela não deixou o Espírito de Deus trabalhar no seu homem interior, ela não externou aquilo que o Espírito Santo colocou dentro dela na família. Então quando muitas vezes a pessoa vai sair, ela coloca uma máscara, ou seja, ela vai mostrar para os outros aquilo que ela não é dentro de casa. Então muitas vezes você vê que o filho, ele sai, pega a máscara, coloca essa máscara, essa dupla personalidade, essa personalidade para fora de casa, que não é a realidade dessa personalidade dentro de casa, e ele vai, e as pessoas falam para você: nossa, o seu filho é maravilhoso, o seu filho é tremendo, o seu filho é agradável, o seu filho é um colegão, o seu filho é demais. Mas quando ele chega da rua, que ele tira a máscara, ele é um filho que vai para dentro do quarto, ele não se importa com você, ele é um filho que ele muitas vezes te responde, é um filho que não corresponde às tarefas domésticas, é um filho que não demonstra amor, mas quando ele sai de casa, ele pega a máscara do filho bom, do amigo bom, do companheiro de escola bom, e ele vai embora. E aí você sabe que ele é um lá fora e dentro de casa. E quando as pessoas olham para você e falam assim: mas seu filho é tão legal, você fala: pior que é, né?
Então você fala assim, olha, meu Deus, lá fora, por que você não é meu filho? Aqui dentro de casa o que você é lá fora? Lá fora você é legal, um companheiro, um amigo. É porque ele não deixou que a palavra de Deus surtisse efeito dentro dele. Ele não deixou que o Espírito Santo trabalhasse. É da mesma forma a esposa, que muitas vezes ela sai, coloca uma máscara e lá fora ela é amiga, ela é companheira, ela ouve as pessoas, na rua ela é arrumada, bonita, ela é extrovertida, ela é inteligente e dentro de casa está sempre brigante, cara feia, a cara amarrada, não se arruma, trazendo contenda, jogando os membros da família um contra o outro, e a palavra de Deus diz que quem edifica o lar é a mulher. E edificar a casa, edificar pessoas. Então o trabalho da mulher, trabalhar ali nas pessoas dentro da casa, trazendo harmonia, trazendo consenso, porque ela é observadora, ela observa cada pessoa. E da mesma forma, o marido, muitas vezes aquele marido na igreja, muitas vezes aquele marido no trabalho, muitas vezes aquele marido é uma pessoa maravilhosa, mas chega em casa, ele tira aquela máscara e de repente ele se torna uma pessoa bruta, insensível, uma pessoa que governa a casa com brigas, confusões. Muitas vezes ele tem o comando das finanças, ele subjuga as pessoas para que as pessoas se humilhem diante dele, e isso a sociedade pode não ver, porque você está usando uma máscara, as pessoas estão usando uma máscara. Então muitas vezes a mulher sofre dentro de casa e ela vai falar para as pessoas que o marido a maltrata, e as pessoas falam assim, nossa, mas eu queria ter um marido igual o seu, que o seu marido é uma bênção, o seu marido é maravilhoso. Mas quando ele chega em casa, que ele tira a máscara, que ele entra para dentro de casa, né, só você sabe o que você passa. Então a palavra de Deus, ela está dizendo para você que o maior trabalho de Deus é dentro da nossa casa. Irmãos, escute isso que eu estou falando para você. Nunca houve tanto feminicídio como agora. 86% das mulheres que morrem estão morrendo dentro de casa, assassinadas pelo próprio marido. O crime de pedofilia, ele cresce avassalador. E qual é o maior problema da pedofilia? É que muitas vezes o pedófilo está dentro de casa. Qual é o maior problema, irmão, da depressão, da angústia? É porque muitas vezes as pessoas não são compreendidas dentro da sua própria casa. Então não é à toa que o Espírito Santo ele começa a trabalhar dentro de você, para que o primeiro lugar que seja alcançado, atingido pela palavra de Deus, o primeiro lugar que seja atingido por aquilo, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pelo poder de Deus, seja a sua casa. Porque se você tiver uma casa saudável, se o Espírito Santo, que é o agente transformador do teu ser, consegue transformar o teu ser, e você consegue imprimir aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de você, dentro da sua casa, a sua casa vai ser uma casa guardada por Deus. Eu quero dizer uma coisa, literalmente, Satanás tem entrado dentro das casas. Os crimes estão acontecendo dentro de casa. Pessoas são subjugadas dentro do lar. Pessoas vivem dentro de casa e não se conversam mais, não se relacionam. Acabou sentar-se à mesa para fazer as refeições. Acabou a comunhão dentro dos lares. É cada um por si e Deus por todos. Então por isso que Deus está falando para você que a primeira coisa, o primeiro lugar que Deus vai alcançar é a sua casa interior. É dentro de você. Depois você vai externar tudo para dentro do teu lar, para que o seu lar seja um lugar abençoado, para que você, ao sair de casa, não precisa colocar máscaras, mas não essa máscara que as pessoas estão usando agora, que você não precisa colocar, sabe, uma mentira, se revestir de um caráter, se revestir de uma pessoa que você não é. Porque muitas vezes você fala assim, como eu gostaria que o meu marido fosse em casa o que ele é na igreja. Como eu gostaria que os meus filhos fossem em casa o que eles são para os amigos, na escola, na sociedade. Como eu gostaria que a minha mulher fosse feliz
como ela é no shopping, como ela é na academia, como ela é no trabalho, em casa. Porque em casa eles são totalmente diferentes. O Espírito de Deus começa uma transformação na sua vida. O Espírito Santo, ele começa de dentro da sua casa interior para que seja refletido para a sua casa, para a sua família. Agora preste atenção. Se você for um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, você vai refletir tudo isso na sociedade. Aquele menino que obedece à mãe, que é bom em casa, obedece o pai, ele será um bom marido, ele será um bom munícipe, ele será um bom cidadão, ele será uma pessoa de caráter. Quando a palavra de Deus diz em Provérbios, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, ele não está falando da Bíblia, ele está falando de preceitos éticos, morais, filosóficos, que aquela criança vai crescer tendo um parâmetro de educação, de coisas boas, e jamais ele vai se desviar desse caminho. Preste atenção nisso que eu quero falar para você. Deus está falando com você hoje. Construa dentro da sua casa aquilo que o Espírito Santo está colocando dentro de você. Você terá um lar blindado, abençoado. Eu costumo dizer, mães de joelhos, filhos de pé, né? E Deus vai abençoar sua casa, vai abençoar sua família, vai abençoar sua vida em o nome de Jesus de Nazaré. Olha, eu quero falar para você que Deus, irmão, Ele tem algo maravilhoso para você, Ele tem algo maravilhoso para a sua vida, em o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Então você quer isso? Você deseja isso? Você quer que Deus venha abençoar o teu lar, a tua casa, a tua família? Então vamos orar agora, em o nome de Jesus. Feche os teus olhos e peça para Deus agora: Senhor, em o nome de Jesus, abençoe meu lar, abençoe minha casa, mas a grande transformação, Senhor, comece dentro de mim, dentro da minha alma, dentro do meu homem, da minha mulher, do meu ser interior, Pai, para que possamos externar, ó Deus, tudo aquilo que é bom, suave, agradável, que os frutos do Teu Espírito, Senhor meu Deus, que é temperança, longanimidade, bondade, domínio próprio, paz, amor, mansidão, se espalhe por onde, Senhor meu Deus, eu estiver, e que a minha casa seja um jardim, Pai querido, cercado, regado e cuidado pelo Teu Espírito. Que Deus te abençoe, que você possa, em nome de Jesus de Nazaré, ter sido tocado por esta palavra, e que você continue nesta fé, em nome de Jesus de Nazaré. Deus te abençoe.